Bom dia! Que prazer estar aqui com vocês. Bem-vindos, bem-vindas. Estava com saudade. E aí, como bem disse a Paula Braga, a gente começa o nosso aquecimento. Na verdade, a gente já põe em prática a nossa dinâmica dos eventos de 2023. Bom, pessoal, obrigada. Agradeço a você que reservou um tempinho para estar aqui com a gente no UpNext. Tem muita discussão boa. Temos um bloco de discussões agora de manhã, um na parte da tarde, e à noite tem um bate-papo presencial aqui na Automec. Então, se tiver um tempinho, vem aqui, vem para cá com a gente, fazer parte dessa discussão, vai ser ótimo. Então, vamos começar com o conteúdo. Roda a vinheta aí do nosso primeiro debate. Nós vamos falar aqui dos cenários para a indústria automobilística. Nossa tradicionalíssima pesquisa que nós realizamos, esse é o 9º ano, se eu não estou enganada, em parceria com a Roland Berger. Então, com muito prazer, eu convido aqui para estar com a gente o Cristiano Doria, que é sócio-diretor da Roland Berger e nosso parceiro nessa iniciativa. Cristiano, bom dia. Bom dia, Giovana, bom dia, Paula, bom dia a todos. É um prazer e uma responsabilidade grande abrir o evento com vocês aqui. Estamos na 10ª edição do cenário e eu vou aproveitar o tempo que a gente tem aqui nos próximos 15, 20 minutos para passar para vocês o resultado da pesquisa de cenários que a gente conduziu, tá? Ela traz algumas informações importantes, algumas visões relevantes para o nosso desenvolvimento do setor aqui em 2023, com foco até mais ou menos 2030. Conforme a gente já havia antecipado em algumas edições anteriores, a parte de eletrificação, digitalização e conectividade continua sendo cada vez mais pauta de todos os executivos. Porém, Cristiano, oi. antes, só te interrompendo rapidinho, antes da gente mergulhar na pesquisa, Vamos lá. eu aviso, pessoal, o Cristiano vai fazer esse breve sumário. Esse estudo vai estar disponível nos próximos dias no nosso site, vocês vão receber por e-mail também. E, por favor, como sempre, esse evento é uma conversa, é um bate-papo. A nossa expectativa, a minha expectativa aqui é que vocês me ajudem na condução dessa discussão. Então, fiquem à vontade, enquanto o Cristiano faz a apresentação deles, vão mandando as perguntas para a gente endereçar no final, tá bom? Cristiano, por favor, fica à vontade. Bom, vamos lá. Talvez um passinho atrás, eu talvez me apresente para vocês, eu já saí falando aqui. Eu sou Cristiano Doria, sou sócio da Roland Berger no Brasil, tenho mais de 25 anos de experiência em consultoria, muito focado na área industrial, na área de operações e com um foco muito grande na indústria automotiva. Então, continuando com relação à pesquisa, eu estava falando que os temas de eletrificação, digitalização e conectividade ainda estão na pauta e cada vez mais na pauta, porém toda a parte de disrupção da cadeia de fornecimento, a diminuição de produtividade, o aumento de custos que a gente viu recentemente, causando alguns transtornos para o setor, ainda estão na agenda dos executivos. E há uma expectativa muito grande de apoio do governo com relação a crédito e subsídios para o setor, que também foi bastante mencionado na pesquisa. A pesquisa ela foi conduzida através de 67 perguntas, mais de 250 pessoas responderam, o que dá para a gente uma relevância estatística importante, e a gente concentrou ela em 5 macro temas: inovação e sustentabilidade, o mercado, as montadoras, os fornecedores, os concessionários e os consumidores. Eu vou passar por esses 5 blocos. Antes de entrar nos blocos, a gente fala um pouco de quem respondeu à pesquisa. É bem variado entre pessoal de montadora, pessoal de fornecedor Tier 1, Tier 2, Tier 3, concessionárias, serviços para montadoras e outros serviços. Com relação aos cargos, bastante gente do nível C da empresa, quase 30%, mais de 40% na parte de coordenação, supervisão e gerência, e os demais 27%.
com bastante relevância, o pessoal com mais de 20 anos de experiência, 20 anos de carreira. Se a gente for somar mais de 10 anos de carreira, aí a gente tem quase 90%, 80% dos respondentes. E com relação ao grau de autonomia, é uma consequência do tempo de carreira, grande parte tem bastante autonomia e liderança no setor que trabalha. Indo adiante, fazendo uma pequena pincelada em cada um dos setores que a gente olhou, parte de inovação e sustentabilidade, a gente vai falar sobre as estratégias de investimento e os novos conceitos de mobilidade, eletrificação, digitalização, e a parte de ESG, que é não menos importante. Atividade geral do mercado, a gente fala sobre o cenário atual e as expectativas para o ano, quais são os fatores influenciadores, a utilização de capacidade, prioridades estratégicas e desafios. Para as montadoras, a gente vai falar um pouquinho de tendências estratégicas, principais desafios, relacionamento com os fornecedores, expectativa de produção e exportação. Com relação aos fornecedores, desafios do setor, relacionamento com as montadoras e expectativa com relação à produção e exportação. E as concessionárias, desafios do mercado, visão sobre a digitalização, os critérios de compras, fatores de compras, as preferências tecnológicas e as tendências de consumo. Eu vou tentar ser bem breve em cada uma delas para a gente não estourar o tempo e dar um overview para vocês. Então, falando de inovação e sustentabilidade, a gente vê como principais mensagens, tá? A eletrificação, novos competidores e modelos de venda ainda serão temas dominantes na agenda em 2023, mas toda a parte de investimento e as métricas econômicas com relação a estes investimentos ainda são um desafio. Tá? O mercado enxerga que todas as linhas de crédito e incentivos tributários do governo precisam ser incentivados, precisam ser acelerados, e grande parte das empresas apresenta uma estratégia de inovação ainda aberta, tá? Com foco na integração dos ecossistemas. O que isso quer dizer? Quer dizer que ainda não há uma visão claríssima se a gente está falando de digitalização, se a gente está falando de eletrificação no modelo full hybrid, no modelo full electric, modelo híbrido, qual que é a participação do motor de combustão interna ainda nos próximos anos. Tá? A crise de suprimentos vai afetar no curto prazo todas essas tendências, principalmente a crise de semicondutores, que parcialmente já está sendo estabilizada, mas quando a gente olha para as nossas operações, para toda a cadeia de suprimento e para a fábrica, a gente enxerga uma tendência de regionalização e de nearshoring no sentido de trazer fornecedores mais para perto do nosso ecossistema aqui do Brasil e da América do Sul e ser menos dependentes de importação, principalmente de China. Tá? Na parte de eletrificação, como eu disse, já há um investimento no tema, porém ainda tem uma relevância pequena na participação de veículos elétricos e ela deve se manter baixa pelo menos até 2025. Tá? Quanto à parte de automação, a gente aqui está falando de indústria 4.0, Next Generation Manufacturing. Essa oferta já está disponível e ela vai começar a ganhar corpo mais no longo prazo. Tá? Isso requer muito investimento e a gente viu no resultado da pesquisa que o principal setor de agro e mineração são os setores que devem impulsionar o desenvolvimento e a adoção desses veículos autônomos no curto prazo. Tá? É um pouco de laboratório, de campo de ensaio. Né? Quando você está no campo, você tem menos risco. Então, você testa no campo e depois traz para a mobilidade urbana. E a parte de ESG tem crescido com uma importância muito grande no setor, com ênfases como gestão sustentável da cadeia, economia circular e uso de energias renováveis. Aqui eu faço chamo a atenção que uma coisa é aquilo que a gente enxerga de ESG nos balanços das empresas, aquilo que tem sido divulgado e tem sido registrado. Mas a gente vê que há um esforço maior ainda do que aquele que está no papel. Tá? Então, existe uma preocupação real com toda a parte de sustentabilidade.
Falando um pouquinho da parte de inovação aqui, descendo um degrau abaixo, o que o mercado enxerga é que a entrada de novos competidores e a eletrificação e novos modelos é o que deve impulsionar o setor em 2023. Tá? E o principal desafio é a obtenção de financiamento. Novos competidores no mercado têm causado um pouco de receio, um pouco de preocupação para as montadoras incumbentes, para os players que já estão aqui. Ninguém sabe com o apetite que os entrantes vêm, ninguém ainda sabe como que vai ser a aceitação do mercado com relação a esses players que estão entrando no mercado. O desafio, como eu mencionei antes, é toda a parte de gestão financeira, né? Você fazer uma boa gestão de CAPEX, fazer uma boa gestão dos recursos disponíveis para você não investir onde não deve e, entre aspas, perder tempo no teu desenvolvimento. E a parte que é esperada é linhas de crédito para inovação e incentivos tributários vindos do governo federal. Falando de inovação e sustentabilidade é isso. Vou pular para a parte de atividade geral do setor, onde a gente enxerga que a parte de operações e a parte de resiliência das operações, ou seja, como que eu vou navegar num mercado que ele está com uma inflação alta, mas controlada, com uma taxa de juros muito altas, com dificuldade de venda. Então, existe uma expectativa positiva de todos os entrevistados, mas uma maior utilização da planta ainda é um desafio, né? E o pessoal, em geral, percebe que a crise dos semicondutores ainda impacta negativamente a gestão da cadeia de suprimento. Tá? A retomada dessas operações para níveis anteriores, pré-Covid, é percebida por 1/3 do mercado, mas a liderança ainda menciona que a queda de produtividade, o aumento de custo e a quebra do fornecimento são dificuldades que precisam ser enfrentadas em 2022, foram enfrentadas em 2022 e precisam ser enfrentadas em 2023 também. Além disso, o avanço das políticas econômicas que, focadas em encargos trabalhistas e tributários e a disponibilidade de recurso para a cadeia de valor, são vistos como fator-chave para a rentabilidade, crescimento e saúde financeira das empresas do setor. Tá? Então, uma visão geral do mercado, ela não é, de forma alguma, uma visão otimista, ela é uma visão bem cautelosa, mas com um anseio e uma aspiração de crescimento para esse ano. O que a gente vê como nível de atividade e principais desafios? Quando você olha, comparado contra o primeiro trimestre de 2021 e a utilização das plantas estimadas para 2023, enxerga-se uma expectativa de melhora. Sim, por quê? Porque a gente estava comparando com um ano que estava saindo da pandemia e um ano fraco, mas isso não quer dizer que ainda é uma expectativa excelente. Tá? E quais são os principais desafios? De novo, aparece na pesquisa que a quebra de fornecimento é um deles, e outro desafio muito grande é toda a parte de aumento de custo e quebra de produtividade. Quebra de produtividade significa parada de linha, as férias planejadas, etc. E quando a gente olha para os desafios, eles estão em linha com o que a gente está falando. É isso, eu preciso não ter quebras e não ter dificuldades logísticas para conseguir manter uma produtividade alta e uma entrega no nível que tá esperado. Tá? Passando um pouquinho para falar das montadoras, a gente entra aqui na fase já específico de montadoras. A crise de suprimentos continua afetando as montadoras
e a gente ouve como principal mensagem que inovação, resiliência da cadeia, digitalização e automação e otimização de recursos são os principais temas nas agendas. Tá? No segmento de veículos leves, toda a liderança tem expectativa para crescimento de venda e exportação em 23 conservadora, moderada, e espera-se que esse pico histórico seja alcançado novamente só após 2026. Tá? Nesse momento, a gente está olhando para a lucratividade, a gente precisa manter a operação saudável, vai ter as paralisações fabris, elas já estão acontecendo, as vendas não estão acontecendo do jeito que eram esperadas, e quando você olha para quem são as montadoras mais bem posicionadas em 2023, a pesquisa nos mostra que a Stellantis, a GM, a Toyota e a BYD como um outside player aqui, aparecem como as mais bem posicionadas para 2023. Olhando para os veículos pesados, 46% dos entrevistados enxerga que a retração ela é relacionada à cadeia de suprimento também, mas também com crescimento e disponibilidade de crédito. Ou seja, está muito em linha com aquilo que a gente estava imaginando. Tá? Mas o mercado continua vendo potencial para exportação para a América Latina, os acordos de livre comércio e os incentivos fiscais. Pulando para a parte de fornecedores, Peraí, só um segundinho, eu me perdi aqui nas páginas. Fornecedores. As principais mensagens são gestão de custo de matéria-prima, produtividade e localização da produção. Tá? A parte de gestão de custo e matéria-prima é um tema recorrente, ele não é novidade para 2023. Existe uma inflação do material que vem ocorrendo. Os fabricantes de autopeças vêm retomando a lucratividade, mas eu estou precisando cada vez mais trazer a produção para perto de mim e nacionalizar produtos, e também estou precisando de financiamento e apoio financeiro. A maioria dos executivos acredita que as exportações só serão competitivas após 2028. E, para isso, a gestão de custo de matéria-prima, acordo comercial e infraestrutura logística, além de uma taxa de câmbio. E, por último, para eu não estourar no meu tempo, vamos falar de concessionárias e mercado consumidor, que a gente enxerga que as novas tecnologias, os modelos de negócios precisam mudança na atuação das concessionárias. Uma das coisas que surgiu da pesquisa e que a gente enxerga muito forte é as concessionárias, elas têm passado a ser muito mais um service center do que um sell center. As vendas diretas e vendas online estão crescendo muito, e as concessionárias estão se tornando cada vez mais um polo de manutenção e serviço. Com a pressão das margens e a busca por novos modelos de negócio, está acontecendo essa integração do e-commerce, as vendas diretas, os grupos multimarcas e uma grande consolidação de redes de concessionárias. E os entrevistados continuam vendo os benefícios de digitalização das operações como uma menor necessidade de investimento no ponto de venda, uma melhor oferta e precificação. Porém, a capacitação da equipe e o conhecimento sobre o tema ainda são desafios. Tá? Giovana, acho que eu estou aqui dentro do meu tempo, passando super rapidamente por esses 5 pilares da pesquisa. Eu acho que eu consegui cobrir aqui as principais os outcomes da pesquisa, e me coloco à disposição para perguntas aí dentro do tempo planejado. Perfeito, Cristiano. Te agradeço aí pelo desempenho, pelo impressionante trabalho de sumarizar tudo isso que a gente levantou nessas mais de 60 perguntas, como você bem disse. Acho que todo mundo aí que está nos acompanhando vai ter a oportunidade de ver esse relatório completo, analisar melhor os resultados. E como o nosso tempo é curto, eu vou te fazer uma pergunta, porque a nossa audiência ainda está tímida e não mandou nenhuma. Pessoal, aguardamos aí as questões de vocês ao longo do dia. Eu gostaria que você falasse da sua visão de consultor,
diante de todas essas adversidades que a gente levantou, esses desafios, o que você entende como a principal medida que as empresas, as lideranças podem tomar para navegar 2023? O que a gente tem visto, e isso é global, tá? No Brasil bastante, mas mundialmente é uma tendência, é a gestão da cadeia de fornecimento. A gente tem visto programas muito intensos, muito intensivos de supply chain management, desde como você programar bem a venda e você conseguir entregar aquilo que foi vendido dentro do prazo esperado, já contando com os desafios das interrupções da cadeia de fornecimento que vão ter e tentando manter níveis de estoque dentro daquilo que é aceitável na cadeia produtiva do setor. Isso é claro que é um pouco diferente para quando se fala de uma montadora de carros de passeio, uma montadora de veículos pesados ou os fornecedores da indústria automobilística, mas comum a todos é a gestão da cadeia de suprimento é o grande desafio. Tá? Também me coloco à disposição para responder perguntas presenciais, porque saindo daqui, mais tarde eu vou estar aí na Automec, então encontro vocês ao vivo para alguma pergunta que possa ter sobrado. Maravilha, então, Cristiano. Que bom saber que você vai estar aqui. A gente vai se conhecer pessoalmente, né? Porque tem isso. Essa dinâmica, a gente se fala online. Então, pessoal, quem estiver na Automec vai ter a oportunidade aí de encontrar o Cristiano. Bom, te agradeço muito pela parceria para mais uma edição da Cenários e também pela participação aqui no nosso Up Next. Muito obrigada, Cristiano. Foi um prazer, obrigado e até já. Até já. Bom, pessoal, a gente segue aqui com a nossa programação, então já podemos rodar a vinheta aí do próximo